Leonardo Boris. Alô, alô, Edinaldo Santos. Boa noite para você, amigo. Boa noite para um amigo e para a amiga ligados aqui no Bola Rolando. Encerramento de treinamento agora há pouco no CT, visando o jogo de amanhã contra o Náutico, o Nordeste, já que sábado no Frasqueirão. Tratando disso, aí começa as perguntas em relação ao time que o técnico Mariano Sosso vai mandar a campo amanhã. Para muitos com quem eu conversei, ele vai fazer algumas alterações de poupar jogadores, já que a semana é pesada. Já foi pesada a partir do sábado, tudo bem, teve o domingo de folga, a reapresentação ontem, mas você sabe que ontem foi apenas um recovery. E hoje um treinamento de bola parada, nada muito agudo, porque o time vem numa pegada forte. É bem verdade que o Santa Cruz, o Muricy e o Santa Cruz, em tempo normal, contra o Muricy, 1-1. Contra o Santa Cruz, 0-0. E na primeira contra o Santa Cruz, 1-1. Passou nos pênaltis contra o Muricy e passou nos pênaltis contra o Santa Cruz. Edinaldo. É verdade, o Sport está, portanto, há 3 partidas sem vencer e, vez por outra, há também, como a gente falava ainda há pouco aqui do técnico do Náutico, vez por outra a gente vê muitas contestações sobre essa irregularidade do time do Sport Clube do Recife. Que todo mundo ressalta, mas o time tem tecnicamente uma grande equipe, tem elenco, tem isso, tem mais aquilo, mas não consegue afastar essa irregularidade. É verdade. Então essa interrogação permanece. E esse jogo de amanhã, Boris, eu estava vendo aqui enquanto você falava, essa classificação do Grupo A, onde está o Sport. O Sport tem 10 pontos na primeira colocação, mas veja você, o River, que é segundo, tem 9, o Vitória, que é terceiro, tem 8, o CRB, que é quarto, tem 8, até o Botafogo da Paraíba, que é quinto, tem 8. Isso significa dizer que o Sport tem uma grande obrigação para vencer o time do Náutico, porque se ele não vence e o River ou um desses aí ganha, e certamente alguém vai ganhar, passa para a liderança. Veja, eu já faço uma conta diferente. A grande obrigação de vencer o Náutico, todos os jogos tem que se entrar em campo para vencer. Mas é um clássico. Clássico e é o clássico dos clássicos. Então eu faço a seguinte conta. Dos 6 pontos que o Sport vai disputar, pelo menos 4. Ele tem que tirar desses 2 de 6, ele tem que tirar 4. Então, ou uma vitória, ou um empate amanhã e uma vitória contra o ABC, ou vice-versa. O que não vai ser legal é uma derrota. Isso é um outro tipo de leitura que é preciso ser feita também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, essa perspectiva que às vezes eu escuto o torcedor falar, não, o Sport vai botar um mistão amanhã, tal, eu acho que ele tem que entrar com força máxima. Não, veja só. Eu acho que tem que entrar com força máxima. Quando eu falei poupar alguns jogadores, são poucos. Por exemplo, na lateral direita, o Pedro Lima, que não jogou, normal. Ele volta. Então, e na minha opinião... Aí é você colocar o titular. Não, é porque não jogou o Fabrício Domingues. Eu acredito que o Fabrício Domingues é um dos que será poupado. Entendeu? Não vai entrar nem na posição de origem dele o meio-campo. O fato de Fabrício Domingos sair da lateral direita nessa partida não é uma questão de poupar, é uma questão do titular voltar. Mas ele não poderia voltar para a posição de origem dele meio-campo, Fabrício Domingues? Sim. Eu acredito que ele não comece o jogo. Ah, tá. Entendeu? Outro jogador que para mim também não deve começar o jogo é o Gustavo Coutinho. Para mim quem começa o jogo é Zé Roberto. Aí apenas a intuição do repórter. E eu conversei com o João Vitor Amorim, que hoje fez o Bora Postinha, e estava trocando ideias com ele e conversando também com algumas fontes. Em relação ao Thierry e ao Fabinho, os jogadores continuam em tratamento. Foi a resposta que eu recebi hoje
membros lá no CT em Paraty Paulista. Realmente, agora, realmente chama a atenção o tempo do Thierry, né? É tempo 18 dias. E é uma lombalgia. Lombalgia, normalmente, é crítica. Eu sei que é crítica. Agora, vamos ver, né? Se continua em tratamento, eu acredito que o departamento médico vai ter que se pronunciar mais a fundo sobre o que realmente está acontecendo. É uma lombalgia crônica? É uma lombalgia que demora a recuperação? Eu sofro de lombalgia, eu sei que não é fácil. Eu não sou atleta de futebol. Imagina um cara como o Rafael Thierry. Então, isso tudo se leva em consideração. Eles estão fora do jogo. E aí, são peças pontuais, não é mistão. São peças pontuais. O Fabrício Domingues, na minha opinião, ele vai descansar, ficar no banco, talvez. Provavelmente sim, na minha opinião. O Gustavo Coutinho fica no banco, é minha opinião, entra o Zé Roberto. Acredito que o Barleta também seja, de alguma forma, poupado, fica no banco. Eu também acredito nisso. E assim, o técnico Mariano Sosso vai mexendo o time pelo que eu disse no começo da minha explanação, da minha notícia. A questão de ter uma semana pesada, o que já teve a partir do sábado contra o Santa Cruz. Será que vem mais surpresas por aí na escalação, independente dessas probabilidades que você acaba de colocar? Eu pergunto isso porque tem sempre uma surpresinha. Para mim particularmente, foi uma grande surpresa o Fabrício Domingues aparecer na lateral direita. Para mim também. Tanto que nós, ao longo da semana, não colocávamos essa hipótese. Não, era Lucas Ramon. Lucas Ramon. Ou Roberto Rosales. Até o Rosales, né, que é mais difícil aparecer na lateral direita. E o Fabrício Domingues, ele já jogou ali. Não é o fato de a gente achar que ele não jogasse. Mas não era a cotado. gente não vem... Esporte Clube do Pode Recife. ser que ele comece dando uma oportunidade maior, uma minutagem maior ao Tite Ortiz. Quer dizer, tudo isso, ele tem elenco para fazer isso. Ele pode dar nova oportunidade ao Arthur Caíque, dar uma minutagem. O Pablo Diego, queira ou não queira, ele entrou contra o Santa Cruz, pode ganhar nova chance. Tudo isso pode acontecer em relação amanhã ao enfrentamento com o Náutico. Com a arbitragem da Bahia, Emerson Ricardo de Alencar Andrade, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gusson. O trio é baiano. O quarto árbitro, Tiago Nascimento. E está confirmado já desde ontem, João Vitor já trouxe a notícia, o zagueiro Chico. Ele estará voltando a vestir a camisa do Sport. O Sport pediu, estava no Novo Horizontino, a pedido do Eduardo Batista, mas ele volta depois das finais do Campeonato Pernambucano. O Novo Horizontino, que na semifinal, em jogo único, vai enfrentar o Palmeiras. Então, se não passar o Novo Horizontino, o Chico vem antes. Se passar, só depois da final. Mas, mesmo assim, o Sport continua procurando aí um zagueiro e também mais um volante. Porque tem a história do Sabino que foi embora, tem a história do Renzo que está lesionado, Sim. né? O Renzo deve ficar aí uns 8 meses de fora. 8 meses de fora. Sabino foi embora. Então são 2. Vem o Chico, falta 1. E tem também a questão do volante. Me parece que o pedido para o volante é um volante assim mais que saia para o jogo, lógico, mas mais pegador. Essa questão de contratação, o Sport sem dúvida deve estar aí nos seus bastidores. Sim. De olho nisso, até porque estamos cada vez mais nos aproximando da principal competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Paulista está terminando, né? E o Campeonato Carioca também está deixando muitas vagas, muitas brechas, já que também está terminando. Praticamente já terminou, só falta a decisão. O Paulista ainda tem a semifinal. E o goleiro Kaique França, ele que ontem participou do Fórum Esportivo com João Vitor Amorim, uma entrevista muito boa, se mostrando,
Ele está muito feliz, o goleiro Kaique França, aqui no Sport. Então, primeiro ele responde sobre o clássico. Me permita, Boris, de amanhã. antes você Pois não. ouviu o seu entrevistado, Pois não. a gente falou em contratação ainda há pouco, é sempre bom lembrar que a janela está fechada, mas os clubes podem, em casos especiais, contratar até o dia 19 de abril. Sim. Até o dia 19 pode fazer esse tipo de contratação, principalmente daquele jogador que está saindo de um determinado clube em comum acordo com a diretoria. Esse treinador pode ir para o mercado e ser contratado. Tá fechado no exterior, né? Também. Tá fechado em relação a vir do exterior, a não ser que não tenha clube, né? Aí pode. E em relação à Copa do Nordeste, pode ainda contratar, se me parece, até o próximo dia 25 ou 27 de março, salvo engano, se eu não estiver enganado. Mas eu estava falando do Kaique França, ele vai falar primeiro dessa chave que tem que ser virada, mais um clássico é contra o Náutico, e depois da alegria dele, da satisfação de ter estendido o contrato. Em tão pouco tempo, caiu na graça não só do torcedor, como da direção do Rubro Negro da Praça da Bandeira. A gente está bem na Copa do Nordeste, né? Agora vamos ter uma sequência de 2 jogos na Copa do Nordeste seguidos. Temos um clássico agora pela quarta-feira. Vamos ter uma sequência de jogos bem difíceis, mas como eu falei, o nosso time está bem. A gente vive um bom momento com a torcida, um bom momento interno, então eu acho que a gente está preparado para essa sequência, está preparado para esse clássico aí na quarta-feira. Cara, fico muito feliz de já ter conquistado isso com pouco tempo de clube. Eu vim para cá com outro tipo de contrato, as coisas foram acontecendo e tanto eu quanto a diretoria conseguiu chegar num acordo para estender esse vínculo. Então, mostra que eu respondi bem ao trabalho, que o clube também está feliz comigo, eu estou contente aqui, então acho que juntando esses 2 fatores foi o essencial para a gente fazer essa renovação de contrato aí. Aí, portanto, a palavra do goleiro Kaique França, que caiu no gosto da torcida e caiu também no gosto da direção do Sport. Bom goleiro.